Os fotógrafos da família Parodi. 5 gerações de fotógrafos atuando em Itatiba e no interior de São Paulo desde 1907. Meu nome é Rogério Scavone. Eu sou jornalista, fotógrafo e responsável pela manutenção do acervo da família Parodi, aqui em Itatiba, interior de São Paulo. Quando eu penso na relação da nossa família com a fotografia, um adjetivo me vem de maneira soberana: atávico. São aquelas características que são passadas de geração em geração, desde um antepassado mais remoto até os membros dessa família da atualidade. A história da ligação atávica da nossa família com a fotografia começa em 1906, quando meu trisavô italiano, Nicolau Parodi, que já morava aqui em Itatiba há mais de 20 anos, decide retornar para rever os seus parentes na Itália. E lá ele conhece uma novidade tecnológica que o encanta. Eram máquinas, objetivas, materiais que permitiam fazer fotografias de qualidade, registrando os momentos com rara perfeição e beleza. Nicolau fica encantado com a novidade tecnológica e decide voltar para Itatiba trazendo alguns equipamentos e materiais para montar aqui o primeiro estabelecimento fotográfico da cidade, a Casa Parodi, que tem continuidade com os seus trabalhos de forma ininterrupta até hoje. Ao longo de mais de 116 anos e 5 gerações, os fotógrafos da família Parodi atuaram em Itatiba e em outras cidades aqui da região, registrando eventos sociais, acontecimentos esportivos, religiosos, tragédias, festas, enfim, um retrato da cidade que evoluiu ao longo de todo esse período de atuação dos fotógrafos. O pioneiro Nicolau Parodi nasceu em Campo Moroni, província de Gênova, no dia 30 de novembro de 1852. Seguindo a tradição do povo genovês, com apenas 12 anos embarca como grumete a bordo de um navio mercante à vela e conhece pela primeira vez o Brasil em uma viagem que vai até a Argentina e que durou mais de 6 meses. De volta à Itália, Nicolau concluiu o curso ginasial e ingressou na Academia Naval de Livorno, conquistando a patente de sargento. Nicolau ficou na Marinha Genovesa até 1873. Regressando à vida civil, casa-se pela primeira vez em 1877 com Anna Boer, que veio a falecer em 1878, ao dar à luz ao primeiro filho, Aquiles. Nicolau Parodi muda-se para Roma no final de 1879. Lá conhece Imperatrice Mecaroli, com quem se casa em 1884. A primeira filha do casal, Angela, nasceu em 22 de junho de 1885. No ano seguinte, Nicolau decide retornar ao Brasil, deixando a família na capital italiana. Em São Paulo, Nicolau conheceu e trabalha com o arquiteto Tommaso Gaudêncio Bezzi, genovês como ele, responsável pela obra de construção do Museu do Ipiranga. Depois atua como representante da companhia McHardt, de Campinas, e fica encarregado de instalar as primeiras máquinas de beneficiamento de café nas fazendas da região de Itatiba. Parodi morava temporariamente nas próprias fazendas e acabou criando vínculos de amizade com os proprietários e seus familiares. Nicolau Parodi recebe glebas de terra como parte de um pagamento e adquire uma área de 45 alqueires de Eleutério Alves Cardoso, no bairro da Ponte, em Itatiba. Confiante, escreve para a esposa solicitando que ela viesse para o Brasil. Imperatriz, sua filha Ângela e Aquiles, filho do primeiro casamento de Nicolau, chegam em Santos em meados de 1893.
João, o segundo filho do casal Nicolau e Imperatriz, nasceu na fazenda Santa Júlia, em 6 de dezembro de 1897. Francisco também nasceu na mesma fazenda, em 14 de março de 1899. Em 1901, Nicolau Parodi muda-se com a família para o seu sítio no bairro da Ponte, cuja infraestrutura ele vinha formando desde que adquiriu a propriedade 8 anos antes. Na viagem de volta para Roma, em 1906, Nicolau Parodi acaba firmando relações de amizade com um vizinho de seu apartamento, o fotógrafo Giovanni Droghini, que trabalhava no famoso Studio De Felice, que até hoje presta serviços ao Vaticano. Nicolau se interessou pela fotografia, arte e técnica que ganhavam popularidade na Europa, e em pouco tempo já dominava as operações básicas de um processo bem mais difícil e trabalhoso que a fotografia de hoje. Nicolau e Droghini decidem retornar ao Brasil e montar um estúdio fotográfico. Em 1910, a Casa Parodi estava definitivamente instalada no prédio adquirido por Nicolau, a Rua Francisco Glicério, 41. Droghini decide retornar à Itália. O jovem João Parodi era um aprendiz dedicado e todo o seu tempo era voltado para a fotografia. Além de ensinar a arte e ofício de fotografia ao filho João, Nicolau Parodi também compartilhou seu conhecimento com outros fotógrafos pioneiros, como é o caso do campineiro Austero Penteado. Nicolau Parodi faleceu em 18 de maio de 1937, com 85 anos. Imperatriz faleceu em 22 de novembro de 1940. As técnicas e a arte de fotografar com máquinas pesadas de madeira e chapas de vidro, que eram emulsionadas e reveladas em pouco tempo, exigiam um trabalho que envolvia dificuldades, criatividade e o controle de processos químicos. Sem o capricho, a dedicação e a sensibilidade artística, não teríamos a excelência de qualidade comprovável nas imagens do acervo Parodi. A partir de 1916, a responsabilidade pelos trabalhos fotográficos fica com João Parodi, que com apenas 18 anos realiza um trabalho exemplar ao registrar as principais fazendas de café do município para a edição do Almanaque de Itatiba de 1916, editado pelo jornal A Reação, dirigido pelo jornalista Evaristo Silva. Em 1918, surgia a firma Irmãos Parodi, constituída por João, encarregado dos serviços fotográficos, e de seu irmão Francisco, que, concluindo os estudos de contabilidade, assumiu a direção da parte comercial. João Parodi sempre demonstrou interesse pelas mais diversas formas de manifestações culturais e artísticas, como a literatura, a música, as artes plásticas, mas, sobretudo, a fotografia. Ao longo de sua vida, manteve relações de amizade e convivência com intelectuais e artistas que certamente influenciaram o seu trabalho de fotógrafo profissional. Uma das amizades mais significativas que teve João Parodi foi com o intelectual Ermelindo Scavone, conhecido por Bilico, como era carinhosamente chamado pelos mais próximos. Relacionamento cultivado por ambos desde a juventude até a velhice. Em 1929, acontece a crise econômica mundial provocada pela quebra da Bolsa de Nova York. E isso afeta muito as regiões produtoras de café aqui no Brasil, que tinham seu foco na exportação. Entre as regiões afetadas, naturalmente, está Itatiba, que era uma grande produtora e exportadora de café. Isso é o principal motivo que leva o meu tio-bisavô, João Parodi, a decidir se mudar para Campinas, um centro maior, mais desenvolvido e que oferecia melhores oportunidades para ele desenvolver o seu trabalho fotográfico. Meu tio João muda para Campinas no início da década de 30 e se estabelece com um estúdio na Rua Francisco Glicério, praticamente em frente à catedral, um ponto excelente. E logo ele passa a ter uma clientela muito fiel
e graças ao seu trabalho, que era um trabalho de qualidade diferenciado. Além da boa clientela, o tio João também aumenta o seu círculo de amizades e relacionamento com pessoas de sensibilidade artística, como o livreiro João Amêndola, o pintor Aldo Quadarelli. Um outro amigo muito constante do tio João foi o cineasta e inventor Henrique de Oliveira, que inclusive nos deu um depoimento na década de 90, falando sobre o trabalho do tio João, como ele era cuidadoso no atendimento aos clientes. Lembro também a amizade dele com Gaetano Miani, o pintor que é responsável pelos afrescos da igreja Nossa Senhora do Carmo, em Campinas. E outras figuras de Campinas na década de 30 e 40 que tiveram destaque na atuação artística e intelectual. Aliás, tio João sempre foi um apaixonado pelas artes plásticas, pela pintura, pelo cinema, pela literatura, enfim, uma pessoa que tinha sensibilidade artística muito afinada. Outro cliente muito especial para tio João é a Cúria Metropolitana de Campinas. Ele faz diversos trabalhos de cobertura fotográfica de eventos religiosos da Cúria e se destaca na cobertura do primeiro Congresso Eucarístico Diocesano, realizado em Campinas em 1942. A sua vista noturna do Largo da Catedral é uma foto maravilhosa que é praticamente o cartão postal desse Congresso Eucarístico. Além disso, tio João trabalha também para a Prefeitura de Campinas, produzindo uma série de cartões postais em 1938, feitos para a Prefeitura de Campinas, que são fotografias de excelente qualidade técnica e estética. Isso mostra a qualidade do trabalho do tio João, que atuou em Campinas até mais ou menos 1955, quando ele decide retornar para Itatiba. Meu nome é Marcos Vinícius Parodi. Sou da família de fotógrafos da família Parodi, fazendo parte da 5ª geração. Sou nascido e moro em Valinhos. Estou há mais de 45 anos na profissão de fotógrafo. E o forte nosso ainda era a foto de documento, 3x4, né? Que ajudou minha mãe pra caramba, porque naquela época eu usava foto 3x4 para tudo. Até meados dos anos 70, a gente estava usando esse tipo de máquina para tirar foto 3x4, era a chapa 4x5 polegadas. Com a vinda do tio João aqui, quando a gente estava naquela fase de tentar se reerguer na nossa loja por causa da perda do meu pai, o tio João foi essencial, porque ele tinha uma paciência, ele era calmo, ele falava, ele mostrava na luz, ele ia mostrando com calma, via o efeito, a gente mostrava, colocava aquela luz, tirava a foto, depois ia conferir, depois de revelado as fotos, o resultado. Então, tudo isso aí foi essencial, porque você estava vendo a luz na hora e depois via o resultado na foto impressa. Então, era uma aula, como é que fala? É um privilégio ter um professor como o tio João, ensinando a gente diretamente. Eu já fui fazer curso na Kodak, na Fuji. Na Fuji eu fui junto com o Rogério, nós ficamos uma semana em São Paulo. Foi um curso bem abrangente em fotografia em geral. O Rogério foi em 82, não sei se você lembra. Mas a essência mesmo, a base foi o tio João, aquela luz, tudo. Quando a Fuji estava ensinando nós fotografamos um modelo, né, que tinha um modelo lá, nós usamos uma máquina, uma Mamiya RB67, uma máquina poderosa, mas aquela luz que eles estavam mostrando lá, eu já estava aqui na minha cabeça, que o tio João já tinha me passado antes. E cheguei aprendi a revelar, o tio João também deu a força a revelar a chapa, a gente revelava na mão.
E eu cheguei a ver o tio João colorir foto. Ele tinha uns kits lá. Tinha 3 tipos de tinta que mistura. Era aqueles papel colorido que era base de água, né? Você molhava ele, saía a tinta e ele aderia no papel fotográfico. Podia diluir ou concentrar, né? Conforme pouca água ou mais água. Tinha também a tinta a óleo, que também usava algum tipo de um solvente para diluir, para não ficar concentrado, para ele aderir também à gelatina do papel fotográfico. E depois, era mais recente, era o giz de cera, né? Então, como o tio João teve contato com vários artistas da época dele lá em Campinas, ele foi o que mais, não só da fotografia, né, nas artes plásticas, em tudo, pintura, cinema, ele enriqueceu muito esse conteúdo dele de cada vez fazer melhor. E eu peguei por herança toda essa qualidade de técnica que ele trouxe, e eu tive esse privilégio de aprender com ele diretamente. Em 1908, Ângela Parodi, filha de Nicolau, se casa com Isidoro Jareta, e o matrimônio tem um acordo singular. Nicolau pede que o genro Isidoro dê o nome de Parodi ao seu primeiro filho homem, como forma de perpetuar o sobrenome Parodi para as futuras gerações. Isidoro aceita. Em 1909, nasce o primeiro filho do casal, Ângela e Isidoro Jareta, que recebe o nome de Francisco Jareta Parodi. Francisco Jareta Parodi passa a morar com os avós maternos quando tem apenas 6 anos de idade e logo começa a se envolver no trabalho fotográfico já desenvolvido por seu tio, João Parodi, e pelo avô, Nicolau. Francisco Jareta Parodi aprende rapidamente a atividade fotográfica, tanto no laboratório como nas fotografias de estúdio, e começa a trabalhar com isso. Em 12 de abril de 1932, Francisco Jareta Parodi se casa com Antônia Rampasso, e o jovem casal decide montar um estabelecimento fotográfico em Bragança Paulista. A crise econômica que perdurava desde 29 e foi agravada com a Revolução de 32, tornava os negócios difíceis. Mesmo assim, Chiquinho e Antônia prosseguem trabalhando com fotografia em Bragança. E lá nasce a primeira filha do casal, Ângela Lígia, em 1933. Em 1935, nasce o segundo filho, Nicolau Vinícius. E logo depois disso, Antônia e Chiquinho decidem se mudar para Lins, onde encontram situações mais adversas ainda. Com a notícia da doença e posterior morte de Nicolau Parodi, Francisco Jareta Parodi e Antônia decidem retornar para Itatiba para dar continuidade ao negócio de fotografia da família. Chico Parodi e Antônia retornam para Itatiba e se estabelecem inicialmente na rua Francisco Glicério, um pouquinho acima do endereço anterior da Casa Parodi. Logo depois, se mudam para a Praça da Bandeira, número 127, onde montam um estúdio fotográfico, um comércio de materiais fotográficos e também fixam residência. É lá que nasce Adriano Jareta Parodi, o terceiro filho do casal, e posteriormente Fernando, o quarto filho de Francisco e Antônia. Francisco Jareta Parodi e Antônia viveram da década de 30 até a década de 70 uma grande transformação tecnológica na fotografia. Eles começaram a fotografar com pesadas máquinas de madeira
E a técnica foi evoluindo rapidamente até as câmeras portáteis e as reportagens feitas fora do estúdio. Francisco e Antônia foram responsáveis por ensinar fotografia aos seus filhos, Adriano e Vinícius, que trabalharam com isso, e também para seu neto, eu, que comecei a trabalhar com fotografia, auxiliando meus tios e meu primo, Lau Jareta, que também aprendeu com meus avós. Chico gostava de jogar xadrez e de colecionar selos. Trabalhava no laboratório fotográfico ouvindo música clássica, num pequeno rádio portátil com capa de couro. Também nele se atualizava pelo noticiário diário, transmitido pela manhã e à noite. Outra paixão de Chico Parodi foram as praias do litoral norte paulista, na região de São Sebastião. Foi um dos primeiros itatibenses a comprar uma casa de veraneio e incentivou outros amigos a fazer o mesmo. Sua atitude foi imitada pelos filhos, principalmente Vinícius, Adriano e o caçula Fernando, que após ser aprovado em concurso para Petrobras, fixou residência em São Sebastião. Chico Parodi faleceu no dia 17 de janeiro de 1974. Dona Antônia era uma mulher admirável. Cuidava com amor e carinho das tarefas da casa, como a limpeza geral, a cozinha, a costura e a manutenção do bom estado das roupas da família. Dedicava-se também ao cultivo da horta e do pomar no quintal. Para completar a competência nas atividades, ainda ajudava o marido, Chico, nas tarefas do laboratório e no atendimento aos clientes da loja de fotografia. Era apaixonada pelo trabalho e pela família. Antônia Parodi recebeu muitas homenagens da comunidade que muito a considerava. Seu valor ultrapassou as fronteiras do município, pois, por decreto de 30 de novembro de 1987, foi-lhe concedida pelo presidente da República a comenda da Ordem do Mérito do Trabalho, um expressivo grau de reconhecimento com o qual o governo valoriza o trabalhador brasileiro. A homenagem foi proposta pelo ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, cujo pai também era fotógrafo, depois de conhecer o trabalho da família Parodi. Dona Antônia faleceu aos 81 anos em 31 de julho de 1991. Adriano Jareta Parodi é o terceiro filho do casal Francisco e Antônia Parodi e nasceu aqui mesmo em Itatiba no dia 31 de maio de 1938. Fez a primeira escola no Grupo Escolar Coronel Júlio César e depois estudou na primeira turma do CNEMEB. Depois disso, Adriano vai para Campinas, onde cursa o Colégio Técnico em Contabilidade. E também tem uma temporada na Escola de Oficiais do Exército, em Campinas, onde serve por cerca de 3 anos. Adriano Jareta Parodi também vai trabalhar em São Paulo, numa indústria química, onde faz auditoria e contabilidade, e tem uma rápida ascensão profissional. Por volta de 1967, Adriano retorna para Itatiba e reassume a loja de fotografia da família, dando um novo impulso aos negócios. Em 1968, Adriano se candidata pela primeira vez a vereador, apoiando a chapa encabeçada pelo candidato a prefeito Roberto Arantes Lanhoso, e sai da eleição como o vereador mais votado. Em 1970, Adriano se casa com Ivani e o casal tem 2 filhas, Thaís e Júnia. Logo em 1972, Adriano é escolhido candidato a vice na chapa encabeçada pelo candidato a prefeito Giacomo Rella, e saem-se vitoriosos numa disputada eleição contra José Maurício de Camargo. Em 1973,
Sentindo que Itatiba comportava um órgão de imprensa mais moderno e dinâmico, e juntamente com Mané Massaretti e Amâncio Catalano, Adriano Gereta Parodi funda o Jornal de Itatiba. Durante o processo de implantação do JI, Adriano pesquisou alternativas técnicas de composição e impressão de última geração, modernizando o empreendimento desde seu início. Convidado por ser amigo de Orestes Quercia em razão de sua experiência na fundação do Jornal de Itatiba em 1980 e 81, participa da fundação em Campinas do Jornal de Hoje. Em 1982, Adriano voltou a participar da política, apoiando a campanha vitoriosa do prefeito José Roberto Fumac. Adriano é nomeado chefe de gabinete. Adriano Parodi exerceu as funções de diretor da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito, na gestão do prefeito Adilson Franco Penteado, e diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico no terceiro mandato do prefeito Fumac. Seu desempenho efetivo e eficiente no atendimento contribuiu para que muitas empresas se instalassem em Itatiba, como a Valeo, a Bobst, a Arosa, a Timavo, a Coloróbia, a Condupar, a AZ Armaturen, a Ecosorb e várias outras, cujos diretores tornaram-se seus amigos, retribuindo a acolhida recebida. Adriano nos deixou em 10 de maio de 2014, aos 75 anos de idade. Meu nome é José Francisco Parodi, sou da 5ª geração de fotógrafos da família, estou há 41 anos na atividade aqui em Valinhos. O meu pai começou aqui as atividades em setembro de 1955, veio com uma perspectiva de desenvolver a atividade da fotografia profissional e ele encontrou um campo bastante promissor, uma vez que aqui tínhamos já 3 grandes empresas. As indústrias Gessi Lever, a Rigesa e depois a Clark. E aí ele atuou como um fotógrafo também de evento social durante esse período e teve uma atuação bastante destacada e reconhecida no mercado. Então, é uma maneira que a gente encontrou de resgatar muita coisa do meu pai tem a ver com essas informações, como ele era um profissional reconhecido com uma qualidade técnica bastante aprimorada, fruto disso, do aprendizado que ele teve com o seu pai, que meu avô, e com meu tio bisavô João Parodi. Era Gessi. Aí a Lever comprou a Gessi. Aí ficou Gessi Lever. E aí eles começaram a fazer aumentar, melhorar, e erguia um muro lá, Vinícius tinha que fotografar. Então, ele ganhava muito dinheiro. Eu me lembro que ele falou assim, até meio-dia ele fez um bom dinheiro de que foi fotografar. Fazia a nota fiscal, entregava e eles pagavam. E ele ficou muito tempo fotógrafo da Lever, da Gessi Lever, a Rigesa e era a Clark, equipamentos Clark. A Kodak acho que era mais assim, eu não sei se a Agfa tinha um vendedor que era muito bom, aliás, vários, mas esse era mais moço, mas ele vinha direto aqui. Aí eles vendiam muito as maquininhas da Agfa que tinha. E ele era impressionante. Ele pegava as máquinas, ele ia no banco, punha a máquina em cima do balcão e falava assim, escuta, agora vocês vão começar a fotografar. Eu me considero que eu virei um profissional quando eu fui fotografar o primeiro casamento, em novembro de 79. Esse casamento, por um acaso, porque não tinha outro fotógrafo, teve que ir eu correndo, porque o casal queria contratar e não estava achando fotógrafo para fazer isso. E daí eles aceitaram que fosse eu, mesmo sem nenhuma experiência. E deu tudo certo, as fotos saíram todas.
O casal ainda está casado, vai fazer esse ano 45 anos. E eu faço também 45 anos de profissão, então. Então foi em 79, eu fui fazer um curso em São Paulo para aprender a revelar colorido. Nós compramos uns kits de revelação a cores. E daí nós passamos, no final do ano de 79 também, nós fizemos as primeiras fotos coloridas aqui em Valinhos, aqui no nosso laboratório. E a primeira foto que eu lembro bem foi uma 2x2 para a carteira de motorista. Mais ou menos em 2004 foi a corrida da fotografia analógica virar digital. Foi a época que lançaram câmeras que tinham uma qualidade suficiente para substituir uma câmera de filme. Por exemplo, meu pai morreu em 73, ele não conheceu o celular, ele não conheceu um monte de coisa, né, que veio depois. E meu pai era super, da época dele, ele era muito empreendedor, ele fuçava, ele ia para São Paulo, não tinha internet, não tinha nada. Ele ia para São Paulo ver as novidades, aí ele trazia para Valinhos. Aqui em Valinhos, projetor de slide, projetor toca-disco, coisa, um monte de valinhense descobriu pela primeira vez com meu pai. Ele punha para vender tudo aqui. E eu tive esse privilégio de passar por essas fases aí do branco e preto, colorido, digital, e estou correndo atrás da tecnologia o tempo todo. Agora estou apavorado porque eu tinha 2 computadores mais ou menos recentes, bons, que eu estava editando. De repente a Adobe, que fabrica o Photoshop, começou a embutir inteligência artificial no software. E está exigindo mais placa de vídeo que no meu computador não tinha. Eu falei, eu não vou editar vídeo, então não vou investir num computador com placa de vídeo muito avançada. E por causa da inteligência artificial, eu vou ser obrigado a trocar de novo o computador, porque ele já está travando, porque essa inteligência artificial usa muito, além de memória RAM, que já tem, o meu já está bom, exige uma placa de vídeo mais acelerada. Então a gente fica aprendendo o tempo todo as atualizações e as tecnologias que não param de acontecer. Bom, hoje eu faço um pouco de tudo, faço fotos sociais, casamento, aniversários, batizados. E também estou fazendo, aumentou bastante, eu estou fazendo bastante empresas. Eu já tenho uma empresa, por exemplo, eu já fazia, desde o meu começo lá, nos anos 80, eu já fazia uma empresa. Tem uma empresa que eu fotografo há mais de 40 anos, a mesma empresa. A empresa mudou de nome e eu continuei fotografando essa. Aliás, mudou 3 vezes de nome. Era uma empresa aqui de Valinhos, que chamava Hala do Brasil. Depois a Christian Hansen comprou essa fábrica. Eu continuei fotógrafo deles. Depois ela fez uma fusão com uma outra multinacional. Ela mudou de nome de novo. E eu continuo nessa empresa fotografando. Então tem mais de 40 anos que eu estou fotografando essa empresa. E outras empresas foram surgindo e vai fidelizando. Você faz um bom trabalho, as empresas... É o seguinte, a empresa quer que você fotografe e quer que você apronte a foto para ontem. Eles querem rapidez e qualidade e não pode pisar na bola. Então, depois que você fez um trabalho, fez bem feito, entregou rápido, meio que você fideliza a empresa. Então, esse é um dos segredos de... E os eventos sociais é assim, a maioria é por indicação, você faz um trabalho de uma família, essa família também, depois tem um parente que viu, gostou. Por exemplo, eu fiz um aniversário de uma família, acabei fazendo mais 3, 4 aniversários por conta daquele serviço que eu fiz, que todo mundo gostou. E agora tem essa facilidade que o digital, você tira o evento todo, você manda um link para a família, uma resolução boa para poder ver no celular. E eles espalham, né, para todo mundo. Essas fotos vão parar na mão de um monte de gente. Daí falam, olha que legal. Daí eu faço, eu não sou bobo, né? Eu faço fotos de alguns convidados que pegam uns lances bem legais, um instante ali na festa. E essa foto vai cair na mão dele porque o dono da festa ela mandou para ele. Daí ele acaba gostando, daí por tabela vem me contratar depois. Então é bacana pensar, a internet faz isso, né? Se você fizer uma coisa ruim, você afunda de uma vez. Se você fizer uma coisa boa, demora mais, mas você vai conquistando mais. Então, eu, como eu disse inicialmente, comecei a trabalhar, ajudar na parte final, que era os tanques de fixador
e depois os tanques para lavar as fotos. Então, tinha as pinças para a gente ficar movimentando para a foto não grudar, para ela poder ter a devida lavagem. E eu me lembro que tinha um timer, desse tipo de despertador que ainda existe, que você fazia o giro dele e colocava lá o tempo de 30 minutos para fazer a devida lavagem. Ocorrendo esse tempo, você colocava já num secador, que era um secador com um enorme cilindro que tinha, com uma esteira que você colocava as fotos iam percorrendo, entrando dentro do cilindro para fazer a secagem das fotos. E, quer dizer, 12, 13 anos de idade, quer dizer, o que você está pensando? Você quer acabar logo. Então, quando eu estava por volta lá de 15 minutos movimentando a foto, na minha cabeça, falei, isso aqui já está mais do que lavado, está tranquilo, eu já vou colocar e já encerrar isso aqui e vou para o clube. Daí sempre tinha alguém próximo, monitorando o trabalho que eu estava fazendo. Quando eu ousava ter essa atitude, levava um coque na cabeça. Daí eles, não pode, tem que seguir os 30 minutos como tem que ser. Então, naquele período, eu ficava meio, assim, sem compreender, meio um pouco revoltado. Falei, isso é um exagero e tal. Passado, eu diria, uns 10 anos, eu estaria aí por volta com 20 e poucos anos, nos anos 90, a loja já estava aí por volta de 30, 40 anos de existência. E daí eu comecei a perceber uma coisa no balcão, que as pessoas que traziam as suas fotos para fazer uma reprodução do casamento que o meu pai tinha feito lá atrás, enfim, qualquer fotografia branco e preto que tinha passado aqui pelo Parodi, eu comecei a perceber que eu nunca vi uma fotografia que tivesse amarelada. Daí eu fui entender a importância dos 30 minutos do despertador. Ou seja, se eu fizesse num tempo menor, a foto com o tempo ia amarelar. E daí eu comecei a comparar com os concorrentes, a maioria dos concorrentes já estavam amarelada. Então aquilo me deu um impacto muito grande. Eu falei, opa, eu estou numa família em que tem uma história muito forte, com padrão de qualidade. Eu fazia uma espécie de relações públicas aqui da loja, eu era o contato, todo mundo já fazia o contato comigo, eu com 15, 16 anos de idade. Eu ia em todos os departamentos, a GC chegou a ter 2.400 funcionários, era uma empresa muito grande. E daí, a partir dos 18 anos, o Marcos gostava de fazer mais atividade social, tudo. Eu acabei assumindo definitivamente todo o serviço profissional que a Unilever, né, na época a indústria GC Lever, chamava para fazer. A partir de 95, quando, como eu já tinha dito, a gente cria o laboratório ele passa a ter uma importância monumental, porque a gente passa a ter um volume de serviços de revelação de filme muito acima da média da maioria dos lojistas. Então, permitia-se, assim, vamos dizer, investimentos em outras áreas por conta do laboratório. E aí a gente começou até a formar uma equipe a ponto de, num período entre 97 e 98, a gente ter quase 20 funcionários trabalhando na parte da loja, na parte de edição e na parte do laboratório e na parte profissional de eventos. Aí há de se destacar alguns eventos que são marcantes na contratação e reconhecimento do Parodi nesse período. Eu falo aqui primeiramente do Congresso Eucarístico que ocorreu em 2001 em Campinas,
E nós fizemos o evento, a gente montou uma equipe com 8 profissionais, ficaram muito satisfeitos e eu lembro que o primeiro congresso eucarístico que ocorreu tinha sido pelo tio João, que foi em Campinas em 1941, ou seja, 60 anos depois, os seus bisnetos estão lá trabalhando e atuando novamente num evento da Igreja Católica. Depois, há um outro evento muito significativo dos 125 anos do Colégio Porto Seguro. Eu acredito que fiz uma boa apresentação e foi daí formalizada a contratação. No dia que eu fui fazer a apresentação do material pós-evento, eu tive o cuidado de fazer uma apresentação catalogada com as fotos e com o cronograma do que ocorreu do evento. As fotos estavam todas boas, formamos uma boa equipe e a partir de lá a satisfação foi tão grande da fundação que até então o colégio sempre produziu os anuários de todas as unidades até 2003. Era feito com outra empresa lá de São Paulo. Daí quando descobriram o Parodi, vamos assim dizer, aí por um longo período nós passamos a fazer a produção de todo o anuário de todas as unidades do Colégio Porto Seguro. Que eu costumo dizer que eu fui batizado num revelador de filme, tal a ligação da família com a fotografia. Depois, um pouco mais para frente, depois dos 20 anos que eu fui começar a compreender mais o que era a família na fotografia, ter mais clareza disso daí, é que começou a minha relação mais afetuosa com o negócio. Isso implica a história do meu pai, aquela coisa do legado, de dar continuidade. Então, eu começo a enxergar isso de uma maneira muito mais clara, o gosto e a satisfação pela fotografia. E principalmente quando, isso é muito importante dizer, o reconhecimento dos nossos clientes em relação aos trabalhos que a gente executava. E eu tenho que confessar que foram muitos os reconhecimentos, a ponto de cada vez mais a gente ter as demandas por conta das indicações. A partir do final dos anos 60, eu, com menos de 10 anos, passei a estar mais presente no estúdio e na loja de fotografia dos meus avós e procurava auxiliar em tarefas simples, como, por exemplo, lavar as cópias fotográficas em papel que ficavam um bom tempo em água corrente, né? E fui fazendo pequenas tarefas, comecei a tirar fotografia 3x4 no estúdio, algumas pequenas reportagens, como batizados, né? Festas de aniversário. E com cerca de 13 anos eu passei a fotografar as cerimônias de casamento civil que aconteciam no fórum. Com 15 anos eu fiz o meu primeiro casamento religioso sozinho, que é um marco aí na carreira de qualquer fotógrafo profissional, e o resultado foi muito positivo. Eu me lembro de ter fotografado com uma máquina 35mm, mas a gente usava também muito máquinas 6x6, 4,5x6, tipo Rolleiflex, que tinha o visor assim por cima, né? Que davam uma qualidade excelente ao trabalho fotográfico. Essa atividade na fotografia, eu ajudava muito meu avô, meu tio Adriano, meu primo, o Lau Jareta, que faziam muitos casamentos. Nessa época, num sábado, a gente chegava a fotografar 7 ou 8 casamentos no mesmo dia. Então, eram várias equipes, a gente dividia as tarefas, né? Eu
fazia muito a cobertura das festas de casamento, que a gente podia fazer a fotografia com um pouco mais de tranquilidade, enquanto o meu primo Lau e o Adriano e meu avô Francisco faziam as reportagens na igreja, né? E isso foi me despertando o interesse pela fotografia, tanto que isso influenciou a minha própria escolha de formação educacional e profissional. Eu fiz um curso técnico de publicidade, que na época não era muito comum, né? E na faculdade eu fiz a opção de fazer jornalismo na área de comunicação. Então, de uma certa forma, a reportagem fotográfica me levou a fazer essa escolha de carreira acadêmica e, posteriormente, profissional. Quando eu já estava na faculdade há alguns anos, eu estudei na PUC, em Campinas, né? Viajava todo dia, de manhã, e fui percebendo que no porão da casa dos meus avós havia muito material mais antigo guardado. Eram chapas de vidro, filmes fotográficos, cópias em papel que não haviam ficado 100% boas em termos de qualidade e que foram ali guardadas sem muito cuidado, sem muita pretensão, mas estavam conservadas. Comecei a perceber também que existiam muitas máquinas, equipamentos que haviam sido retirados do uso diário, né? Até pela renovação dos equipamentos, mas que, de alguma forma, meus avós e meus tios decidiram não se desfazer deles e aquilo acabou ficando guardado em caixas, armários ali no porão do estúdio, que era a casa, né, dos meus avós, na Praça da Bandeira. E aos poucos eu fui me interessando em ver o que havia naquelas caixas e fui percebendo que era um material assim muito interessante e que tinha um potencial histórico muito grande. Eu fui aproveitando também alguns materiais que estavam vencidos, que a gente não iria utilizar assim profissionalmente, e fui fazendo cópia desses negativos até para saber qual era o conteúdo dessas imagens, né? E fui percebendo realmente que haviam coisas assim muito interessantes, né? Grupos de pessoas de eventos políticos, eventos sociais antigos da cidade, desde a década aí de 20, 30, na década de 40, vistas da cidade muito interessantes, que se percebia ainda o núcleo urbano de Itatiba muito diferente do que era naquela época, né? E do que é hoje, naturalmente, né? E isso tudo foi me motivando a valorizar aquele material que estava ali guardado. Rogério vivenciou a rápida evolução e transformação tecnológica pela qual passou a fotografia na virada do século XXI. Quando começou a ajudar os avós, ainda se fotografavam casamentos no estúdio, utilizando grandes máquinas com chapas em formato 18 por 24 centímetros. As fotografias para documento eram produzidas em chapas em formato de 9 por 12 centímetros, subdivididas em 6 espaços e com cópias em preto e branco e em papel feitas por contato. Com os avanços tecnológicos, câmeras portáteis e filmes flexíveis entram no mercado, inicialmente nos formatos 120mm e 135. Os filmes que registram cores tanto em positivo, slides, como os negativos e as cópias em papel colorido ficam mais acessíveis. Potentes laboratórios da capital e de cidades maiores passam a prestar serviços de revelação e ampliação de cópias em papel, como o CURT, na capital, e o Tropical e o Honk, em Campinas. O Fotoparódia representa esses laboratórios captando serviços em Itatiba e Valinhos e encaminhando para a sua execução.
A Polaroid populariza e torna viável a produção de fotos instantâneas em papel, utilizadas principalmente na produção de fotos para documentos e reportagens. A novidade ganhou espaço notadamente entre os fotógrafos amadores. Modernos e compactos flashes eletrônicos, fundamentais nas reportagens em ambientes internos, fora do estúdio, contribuem para a agilidade na prestação de serviços. As antigas lâmpadas PhotoFlood são substituídas por flashes eletrônicos de estúdio. Nas últimas décadas do século XX, os mini-laboratórios fotográficos passaram a oferecer serviços de revelação de filmes negativos e impressão de fotos em papel colorido, no prazo de 1 hora. Esse período assinala a transição da fotografia analógica para o processo digital, com o lançamento dos primeiros equipamentos como câmeras e impressoras digitais. E quando eu me formei, fiz vários cursos de extensão universitária nessa área da fotografia, da pesquisa histórica, que era uma coisa que já me interessava. E quando foi em 1987, eu acabei tendo notícia de um trabalho que estava sendo feito em São Paulo, pela União dos Fotógrafos do Estado de São Paulo, que tinha por objetivo esse trabalho resgatar a história de alguns profissionais mais antigos da fotografia que atuaram principalmente no interior de São Paulo, E esse projeto era tocado pelo presidente da União dos Fotógrafos do Estado de São Paulo, André Bocato, de quem eu fiquei muito amigo depois, E eu decidi procurá-lo e contar do acervo da minha família, que eu já era a 5ª geração de fotógrafos na família Parodi, E ele se interessou muito, fez uma visita aqui em Itatiba, viu todo esse material que em parte ainda estava no porão, e ele me incentivou muito a gente fazer uma divulgação da existência desse conteúdo. E foi então que nós decidimos idealizar um evento até audacioso, grandioso. Nós promovemos o primeiro encontro de fotografia de Itatiba. E esse evento, que durou praticamente um mês, ele teve oficinas culturais, cursos, exposições, inclusive a exposição principal era os 80 anos de fotografia da família Parodi, que coincidentemente em 1987 a gente estava comemorando, completando 80 anos de atividade fotográfica sem interrupção aqui em Itatiba. E foi um grande evento, teve o apoio da Secretaria de Estado da Cultura, do Ministério da Cultura, através da Funarte, e vieram para Itatiba fazer essas oficinas culturais, esses cursos, palestras, debates, os principais fotógrafos que estavam atuando no Brasil, tanto na área artística como na área de jornalismo, na área de fotografia documental, e foi um grande evento que teve um lançamento, inclusive, com a presença da secretária de Estado da Cultura, na época, Beth Mendes, que esteve na abertura da exposição e desse evento de fotografia. Um outro momento importante na história aí da conservação e da formação do acervo Fotoparodi foi em 1996, quando a Prefeitura de Itatiba decidiu criar o Museu Histórico Municipal Padre Lima e instalou esse museu no solar dos Godoy Moreira, aqui na Praça da Bandeira, que era muito próximo até da onde ficava o nosso estúdio fotográfico também. E a nossa participação na instalação do museu foi muito grande. Por quê? Porque uma das exposições principais era a própria história da fotografia da família. Nós cedemos equipamentos, as máquinas antigas, um fundo de lona muito bonito que era usado como cenário,
e o museu praticamente reconstituiu o estúdio fotográfico Parodi em uma das salas, né? Mas não se limitou a isso, porque nós ajudamos também a montar as principais exposições dessa exposição, vamos dizer, inaugural do museu. Tinha uma sala que falava da Estrada de Ferro, que tinha muitas fotografias, quase todas do nosso acervo, as da Fazenda de Café, e, enfim, história dos expedicionários. E ao longo de todos esses anos, desde aí da década de 90 até hoje, nós participamos praticamente de todas as exposições que foram realizadas no museu. Nas últimas décadas, as imagens do acervo Foto Parodi também têm sido utilizadas por pesquisadores, historiadores, escritores, jornalistas e estudantes em teses acadêmicas, trabalhos de conclusão de curso, matérias jornalísticas e publicações em livros, revistas e jornais. Então, ao longo de todos esses anos, né, nós fomos trabalhando para que o acervo fotográfico da família Parodi, as máquinas, os equipamentos, principalmente as imagens, e nós temos também muitos filmes, para que todo esse material possa ser, de alguma maneira, conservado, preservado e, principalmente, difundido e divulgado, para que as pessoas, de uma forma democrática e mais ampla, tenham acesso a esse conteúdo. É um material muito rico e Itatiba pode se considerar uma cidade privilegiada em ter todo esse material ainda preservado e disponível. Mas é preciso fazer um trabalho ainda muito grande, porque o conteúdo do acervo é muito grande. São mais de 100 mil imagens. 100 mil imagens que fazem parte hoje do acervo Foto Parodi. A partir de 2022, aqui em Itatiba, nós iniciamos de uma maneira assim mais objetiva a transferência de todo o conteúdo do acervo fotográfico da família Parodi para o Arquivo Público Municipal de Itatiba. Isso ainda é um processo, porque, como eu disse, o volume é muito grande de material, né? Mas ele já começou, está tendo continuidade, e o nosso sonho é ver esse material preservado, conservado e acessível para que a população de Itatiba e das outras cidades onde atuaram os fotógrafos da família Parodi possam ter acesso e aproveitar esse material para trabalhos acadêmicos, trabalhos artísticos, publicações, pesquisas, enfim, que ele possa ser útil para a nossa comunidade. Em 15 de março de 2024, foi lançado o livro Os Fotógrafos da Família Parodi, pela editora do Centro de Memória da Unicamp.